Olá, eu sou a Bárbara Dalcanale Menezes, sou psicóloga, sexóloga, palestrante. Esse aqui é meu canal, então curta aí, se inscreva, compartilhe nas suas redes sociais. Nosso vídeo hoje é sobre depressão. A depressão é uma doença que, segundo a Organização Mundial de Saúde, já atingiu cerca de 350 milhões de pessoas pelo mundo. É uma prevalência maior entre as mulheres e a minha intenção hoje é falar um pouquinho sobre essa doença. Então é importante eu começar falando um pouquinho o que é essa depressão, né? E o que pode causar a depressão. Então a depressão é uma doença que começa a trazer para a pessoa sintomas como tristeza, baixa autoestima. As pessoas pensam que às vezes depressão é você ficar chorando o dia inteiro. Não, na verdade a depressão ela começa devagar. Ela começa quando você se percebe deixando de fazer ou deixando de agir da forma como você sempre agiu. Então, por exemplo, você começa a se desligar de pessoas com quem você tinha um contato maior, você começa a deixar de fazer coisas que você gosta. Então você faz aula de dança, faz uma luta, faz aula de bordado, de teatro, de qualquer hobby que você tenha. Você começa a não querer mais fazer essas atividades, você começa a não querer mais se relacionar com pessoas com quem você tem convívio, então você passa a ter o que as pessoas que estão de fora chamam de uma certa preguiça. Isso não é preguiça, gente. Depressão é uma doença muito séria, é como se fosse assim uma força que aprisiona a pessoa, é uma força que não deixa a pessoa reagir. Então não é preguiça. Então a depressão ela começa com esses sintomas de um afastamento dessas coisas até chegar a uma dificuldade maior de sair de casa, de trabalhar, e ela chega ao nível de prejudicar inclusive a higiene pessoal. Então a pessoa começa num certo grau de depressão a não querer mais tomar banho, a não querer escovar os dentes, a não cuidar da barba, do cabelo. Então ela começa a ter um descuido muito grande com a questão da higiene pessoal inclusive. Então não é preguiça, depressão não é preguiça, tá? Ela pode ser causada por uma série de fatores. Pode ser uma questão de neurotransmissores, de algumas substâncias que são produzidas no corpo, por exemplo a serotonina. Ela pode ser uma questão que já vem vindo da família, então não necessariamente hereditária, mas uma questão que você, por exemplo, você teve uma avó que teve depressão, uma mãe que tem depressão, então pode causar depressão por você já vir convivendo com essa questão da depressão ao longo das gerações. Então isso também pode atingir as pessoas da família. Não necessariamente com uma questão hereditária, genética, mas você convive e você acaba desenvolvendo essa doença. A depressão mata, as pessoas chegam a cometer suicídio por conta da depressão, as pessoas podem desenvolver síndromes de ansiedade, síndrome do pânico, que são reações em que essa pessoa começa a ter uma crise de ansiedade tão grande que ela passa a sentir outros sintomas também, além da tristeza, além desse desânimo, além dessa inércia, né, dessa dificuldade de sair, dificuldade de conversar. Ela passa a desenvolver outros sintomas. Depois, num outro momento, eu vou fazer um vídeo só sobre síndrome do pânico, combinado? E aí pode desenvolver em sintomas de pânico, tá? Então, voltando à questão da depressão, a depressão é uma doença que acomete um pouco mais em quantidade, né? Acomete um pouco mais as mulheres, não que os homens não tenham, tem muitos homens hoje em dia com depressão. É importante frisar que depressão não é preguiça, não é falta de vontade pela pessoa, tá folgada, né, quer tirar vantagem. Depressão não é frescura. Gente, depressão não é falta do que fazer. Eu escuto muita gente falando assim, dá uma pia de louça para a pessoa para ver se ela vai ter depressão, dá uma pilha de roupa para passar. Depressão não é falta do que fazer. Depressão é uma questão química que acontece no nosso corpo, que a gente muitas vezes não sabe exatamente o porquê, tá? Então o importante é a gente procurar uma ajuda. Antes de eu falar dessa questão da ajuda, como é que a família de uma pessoa que tem depressão pode ajudar essa pessoa?
Porque o que que acontece? Muitas vezes a família quer ajudar. Aí a família fala assim, poxa, mas olha, você tem uma família linda, você tem filhos maravilhosos, você tem uma esposa incrível, um marido maravilhoso, seus pais te ajudam, você tem uma casa bacana, ou você tem uma casa, poxa, só, né, você tem uma profissão, você tem de tudo, por que que você tá assim? E isso só piora, gente. A pessoa sabe que ela tem tudo isso, mas ela não tá assim porque ela quer. Então a gente precisa entender que esse tipo de conselho, esse tipo de fala só piora. Então não adianta, eu sei que a intenção é ajudar, né? Mas não é uma questão consciente da pessoa falar assim, poxa, é verdade, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho filhos, então não vou mais ficar deprimido. Não é assim que acontece. Então a gente precisa entender que essa ajuda para uma pessoa que está em depressão, porque é um estado, é uma doença que talvez não tenha cura, mas ela tem tratamento e ela tem como viver com essa questão da doença sem desenvolver a crise de depressão, né? Vai ter que tomar alguns cuidados que eu vou falar mais pra frente. Então a família, gente, se você é familiar de alguém que tenha depressão ou que tenha esses sintomas, mesmo que eles não tenham sido diagnosticados ainda, poxa, minha filha só quer ficar no quarto, só quer ficar no quarto escuro, não quer mais sair, não quer mais conversar com ninguém, não quer mais ir pra escola, não quer ir pra faculdade. Se você tem uma pessoa na sua família assim, vamos ajudar essa pessoa, porque essa pessoa não tá assim porque ela quer. Pode acreditar que a pessoa que mais sofre com isso é a própria pessoa, tá? Então como é que a família pode ajudar? Porque falar esse tipo de coisa é a mesma coisa que falar para uma pessoa que está muito resfriada, poxa fulano, não espirra não, você é tão legal, você tem tudo, por que você está espirrando? Não dá, né? Isso não ajuda em nada, faz parte do quadro da gripe espirrar, ter coriza, escorrer o nariz. Faz parte do quadro da depressão sentir esses sintomas todos. Essa tristeza, essa baixa autoestima, essa vontade de morrer, essa vontade de ficar quietinha ou quietinho no escuro, de não conversar com ninguém, de não fazer mais nada, tá? Então faz parte do quadro da depressão. Quais são as possibilidades que a gente tem para ajudar essa pessoa que está em depressão? É a gente conversar, é estar perto, é ouvir se essa pessoa quiser falar, é realmente escutar. Evita ficar dando conselho, essa pessoa já sabe da vida dela, essa pessoa já sabe de tudo que ela tem. Ela não está assim porque ela não sabe que ela tem uma pessoa bacana, uma casa legal, filhos maravilhosos. Ela simplesmente não consegue sozinha. Então ajuda essa pessoa, por exemplo, a arrumar um psicólogo bacana, né? Que muitas vezes, se essa pessoa já não consegue sair de casa, tem alguns psicólogos que fazem atendimento em casa. Eles vão até a sua casa conversar com essa pessoa, pelo menos para conseguir tirar essa pessoa dessa crise. Psiquiatra, de repente. Gente, hoje em dia os remédios estão muito bacanas. Já não tem mais aquela fala que eu escuto muito ainda, mas eu não quero ficar dependendo de remédio. Você não vai depender de remédio. Se você tem um acompanhamento médico, e isso é fundamental, gente, não tomem remédio nenhum sem acompanhamento médico. Se você tem um acompanhamento médico, você não vai ficar dependente do remédio. Até porque é você que vai dar o retorno para o médico. Olha, doutor, eu já estou melhorando, será que dá para diminuir a medicação até parar? Olha, doutor, ainda não estou tão bem, então eu preciso aumentar a dose. E você vai dialogando com o seu médico, né? Então não tenha medo, não tenha vergonha, não se sinta mal por ter que procurar um médico, principalmente um psiquiatra. Psiquiatra não é médico de louco, psicólogo não é médico de louco. São profissionais que estão aí para ajudar a gente. O psicólogo está ali para pensar junto com você quais são as alternativas. O médico, o psiquiatra está ali para te ajudar qual é a melhor medicação para a sua situação. Porque de repente eu tendo depressão, a medicação é uma, outra pessoa tendo depressão, a medicação é outra. Então a gente não sabe, cada indivíduo é único. Então procure uma ajuda médica, procure uma ajuda psiquiátrica. Se você é familiar de alguém que tem depressão, ajuda essa pessoa, leva essa pessoa para dar uma caminhada, leva essa pessoa para retomar alguma atividade que você sabe que ela goste, mesmo sem vontade. Dá uma insistida, fala, poxa, vamos lá, de repente você se sente melhor, vai fazer um esporte que você goste, uma dança, um jogo, uma academia.
uma luta, qualquer coisa que você sinta que essa pessoa que está em depressão goste, você já sabe, você convive com ela. Então tenta levá-la, vai junto com ela, né? Tenta acompanhá-la nessa saída para que ela consiga retomar as atividades dela devagar. E tenha paciência, tenha muita paciência. Essa pessoa não está assim porque ela quer, essa pessoa está assim por uma questão muito maior que faz parte da doença. Então se você pode acompanhá-la, faça, né? Faça com carinho, faça com amor, faça com respeito. Todo mundo está sujeito a ter depressão. Ah, imagina, eu jamais teria, eu sou uma pessoa super alegre. Não importa, todo mundo está sujeito a ter depressão, principalmente nos dias de hoje, que está tão difícil viver, né, gente? Assim, violência, a crise, a questão financeira, os relacionamentos, as pessoas, então tá tudo muito difícil hoje, mas não precisa ficar mais difícil. A gente pode tentar fazer da nossa vida mais leve, mais amorosa, mais carinhosa e com mais diálogo. Se você precisar de alguma outra dica, se você precisar de alguma outra informação, eu tentei não falar coisas muito técnicas aqui, porque a proposta não é essa, né? Mas aí tem várias alternativas para você buscar essa informação. Então, a minha ideia aqui é dar uma pincelada mesmo sobre essa questão da depressão. Se você quiser saber mais alguma coisa, se inscreve no meu canal, dá uma olhada aí nos meus contatos, faça contato por e-mail, pelas redes sociais e eu vou dialogando com você, tá bom? Pessoal, espero ter ajudado. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.